Uma das coisas mais difíceis é falar sobre nós mesmos, principalmente em uma entrevista de emprego, não é mesmo? Bom, se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês e venho trazendo para vocês muita informação sobre o idioma japonês, sobre a cultura, história, hábitos e peculiaridades deste povo. Sou professor do idioma japonês há cerca de 20 anos, aqui no Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos. E se você não é inscrito no canal, se você está vendo pelo YouTube este vídeo, por favor, faça a gentileza de se inscrever e de ativar o sininho para que você receba muito mais conteúdo relevante sobre o idioma japonês e sobre o Japão aqui comigo, tá legal? Se você estiver vendo de qualquer outra mídia também, seja muito bem-vindo. E se você não acompanha nenhuma delas, faça o favor de acompanhar, porque você com certeza vai encontrar muita coisa interessante. No Instagram e no Facebook, no YouTube são mídias diferentes, cada uma delas tem um conteúdo diferente, e se você está em busca de conhecimento, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Então é isso. Quando a gente fala de entrevista de trabalho, gente, eu acho que em qualquer lugar do mundo deve ser um momento tenso para qualquer pessoa, não é mesmo? É difícil quando você não tem autoconfiança o suficiente para passar isso para o entrevistador. Quando se trata de uma entrevista de trabalho no Japão, a língua é a maior barreira. Porque se você sabe falar o idioma, consegue interagir com a pessoa, será difícil do mesmo jeito, não é tenso do mesmo jeito. Porém, você terá o conhecimento da língua, assim como em português. Se você vai fazer uma entrevista em português ou espanhol, que seja, não é mesmo? Você domina aquele idioma, então você consegue se sair bem. Você consegue trabalhar com as palavras para entender o que o entrevistador quer de você, o que ele quer ouvir de você. E aí você consegue ler isso através da pergunta, através das insinuações que são feitas, da situação, não é mesmo? Do tipo de trabalho, né, que você está pretendendo com aquela entrevista. Então, tudo isso faz diferença. Quando você não sabe o idioma, se torna muito mais complexo, porque você pode dar uma resposta que não seja adequada para aquela pergunta, ou que não seja uma resposta convincente o suficiente para o entrevistador, ou que não seja uma resposta que vá fazer com que ele entenda que você tem habilidades e capacidade para desenvolver aquele trabalho que está sendo oferecido, por exemplo, para aquela vaga. São N fatores que nós precisamos levar em consideração. De forma geral, quando você não fala o idioma, e eu vou falar para você que não fala o idioma, tá? Porque se você fala o idioma japonês, por exemplo, ou se você está estudando e já tem um certo conhecimento, você obviamente conseguirá desenvolver muito bem em uma entrevista de trabalho, ou pelo menos não passará tantos apuros, não é mesmo? O nervosismo e tudo mais, ou a insegurança por não saber falar a língua. E aí, neste caso, tá tranquilo. Mas se você não sabe falar muito bem, muito provavelmente você estará acompanhado de um intérprete, de um tantocha, por exemplo, que seria ali um responsável da sua empreiteira, que vai acompanhar você, fazer tradução para você, que for o caso, se for o caso, por exemplo, não é? Mas, porque a ideia, acredito eu, nesses casos, não é que você efetue um trabalho de intérprete, não é? Então, não necessariamente você precisa falar a língua, saber falar a língua para conseguir um determinado tipo de trabalho. A ideia sempre será mão de obra, né? Funcional. Né? Você precisa ser alguém que esteja apto para fazer aquele trabalho. E, de forma geral, gente, vamos ser sinceros, o japonês não quer que você fique falando no seu trabalho. Ele quer que você trabalhe. Então, para ele, o que importa é se você tem os critérios, né? Você atende aos critérios para assumir aquela vaga naquele trabalho. Então, quando você falar de você, aqui nós poderíamos falar sobre várias coisas, não é mesmo? Sobre etiqueta de entrevista de trabalho, que não é o caso para este vídeo. Tá? Nós estamos aqui hoje concentrando apenas no como falar de você mesmo em uma entrevista de trabalho. Isso, assim, é muito, para mim, tá? Muito interessante, porque a gente precisa entender
Qual é o trabalho? Então, faça uma pesquisa. Qual é o trabalho? Para que eles estão precisando de você? Quanto se paga, não é mesmo? Para você saber se vale a pena aquele trabalho e tudo mais, tem tudo isso. Mas saiba primeiro do que se trata o trabalho em questão. Às vezes a gente vai para uma vaga de trabalho tão desesperado que a gente nem sabe direito o que é feito. Quando você sabe direito o que é feito, você consegue falar de você de forma que o seu entrevistador entenda que você conseguirá fazer aquele trabalho. É só isso que ele quer. Então ele precisa saber quais são as suas experiências de trabalho, o que você já fez até então. De forma geral, eles perguntam por que você saiu ou quanto tempo você ficou naquele trabalho. Porque eles querem entender, com essas perguntas, algo muito simples. Se você é uma pessoa que fica bastante tempo, se ele pode contar com você naquele trabalho durante um longo período, por quê? Vão disponibilizar alguém para te ensinar o trabalho, até você pegar prática naquilo. Aí, de repente, você fica bom naquele trabalho, você já consegue exercer muito bem, e aí você resolve sair por algum motivo, que seja por conta do salário, que seja por conta, sei lá, de N fatores, se você mudou de lugar. Então, preste atenção, porque o japonês, de forma geral, leva muito em consideração o seu tempo de trabalho em uma determinada empresa, tá? Quando você tiver um novo trabalho, procure ficar nele pelo menos um tempo. O japonês, tá? Ele considera um bom funcionário aquele que pelo menos fica até 3 anos numa empresa. Isso é de praxe. Se você conseguiu se manter durante 3 anos em uma empresa, ou que seja 2 anos, estourando, ele vai entender que, ok, ele pode contar com você, que você é uma pessoa responsável e que você é uma pessoa que ficará um longo período naquele trabalho. Ele não quer alguém que fique, exceto que seja um trabalho, né, como um arubaito, por exemplo, que é um trabalho temporário, aí, sei lá, um bico. Aí é indiferente. Mas se for um tipo de trabalho que você pretende ficar por um longo período, né, é importante que o seu histórico, antes de chegar até ali, seja um histórico que mostre para o seu entrevistador que você é uma pessoa que ele pode confiar. Você ficou no seu último trabalho 2 anos trabalhando, ou 3 anos. E o motivo pelo qual você saiu, qual foi? Né? Foi corte por contenção de gasto, que a empresa não estava bem por conta da crise? Ótimo, porque ele verá que não foi você quem saiu. A empresa, por motivos particulares da empresa, precisou fazer cortes e você perdeu o seu trabalho. Ou seja, se não tivesse acontecido isso, você teria ficado no seu trabalho. É assim que ele vai ver. Por exemplo, se você saiu porque, se você disser isso, acabou. Isso você não pode dizer. Saí porque o salário era pouco e eu encontrei um salário melhor. Ele vai pensar automaticamente, bom, se ele encontrar um salário melhor, um trabalho que pague mais para ele, ele vai sair daqui e vai virar as costas para a gente. Ou seja, todo o nosso esforço de mantê-lo na empresa, de ensinar o serviço, vai por água abaixo. Nós teremos um funcionário aqui que nós perdemos um tempo precioso, que poderíamos estar treinando uma pessoa que poderia ficar mais tempo conosco. Então, nunca coloque isso em pauta. Nunca fale que você saiu por conta de que encontrou um salário melhor. Mas vamos supor que você saiu porque você mudou de cidade, por exemplo. Faz mais sentido. Isso também faz sentido. Se você mora num lugar, mudou em um lugar que fica a 100 quilômetros de distância da sua fábrica, não tem por que você continuar naquele trabalho. Você vai procurar um mais próximo da sua casa, na verdade, da sua moradia. Então, isso para ele também está tranquilo. Ele vai entender perfeitamente que foi uma necessidade de adaptação à sua nova realidade de vida. Então, preste atenção no que você diz, tá? E, se possível, mantenha-se no seu trabalho por um período relevante. Relevante. Eu vejo muitas pessoas mudando de trabalho o tempo todo, facilmente, por motivos banais. Ah, é porque eu não gostei da menina que trabalha comigo. Ah, porque eu não gostei do jeito que o meu chefe me trata. Ah, porque eu não gostei da comida que serve no refeitório. Coisas banais, não é? Ah, porque era muito longe para mim. Mas você já sabia que era muito longe, porque na entrevista você já sabia, não é? Já foi dito para você, você já fez o cálculo, sabe onde fica a fábrica, sabe onde você mora, sabe quanto tempo você vai levar para chegar até lá. Ah, eu saí porque eles não me ajudam com a gasolina. Você tratou disso no momento da sua entrevista?
Você perguntou se haveria ajuda de custo para o transporte, que seja de ônibus, que seja, enfim, né, de carro, você precisa entender tudo isso no momento da sua entrevista. Então, este é um tipo de desculpas, vamos falar assim, para você sair de um trabalho em curto espaço de tempo, que o japonês não vai entender. Ele vai falar assim, saiu por um motivo banal, porque se a pessoa, no momento da entrevista, ela precisava saber quanto ela ia ganhar, se ia ter ajuda de custo com passagem, se ia ter bônus, se ia ter prêmio, o que ia ter, ela precisa saber tudo. Se ela entrou no trabalho sabendo tudo isso, previamente, mesmo assim, durante o trabalho, ficou 2 meses, 3 meses, resolveu sair porque não tinha ajuda de custo, ou porque teve um ambiente de trabalho que ela não conseguiu administrar muito bem. Isso não são motivos para um japonês entender que você é uma pessoa confiável. Então, preste atenção no que você dirá, mesmo com a ajuda de um intérprete. Seja conciso, direto e diga aquilo que ele quer ouvir. Não estou falando para você mentir, estou falando para você ter um comportamento durante o seu período de trabalho em vários lugares que você possa utilizar isso a seu favor para uma outra vaga de emprego em algum momento. Então, se você ficou 6 meses no trabalho e você precisou sair por conta de doença, por exemplo, né? Aí eu precisei me ausentar porque eu precisei fazer uma cirurgia de apendicite, por exemplo. Então, a empresa não me deu o tempo suficiente de repouso, né, de folga, para que eu pudesse fazer a minha cirurgia por uma questão de saúde. Eu precisei me desligar da empresa. Isso é relevante. É saúde. Então, você ficou 3 meses lá porque a empresa não te deu 1 mês de folga para você poder fazer a cirurgia e se recuperar, por exemplo. Preferiu te dispensar. Então, tudo isso você precisa colocar na balança na hora de falar de você. Quando você fala de você, não é falar se você tem hobby, se você gosta de cozinhar, se você gosta de esporte, se você gosta de trabalhar, se você gosta de fazer hora extra, se você gosta de dinheiro. Isso não interessa. Você tem que falar quais são as partes positivas do seu comportamento como funcionário durante o seu histórico até chegar ali naquele momento da sua entrevista. Olha, trabalhei em tal lugar, exerci tal função, era operador de máquina, era repositor, trabalhava na linha, fazia montagem, fazia a parte da embalagem, fazia a parte de controle de qualidade, de Kensa, né? Ou Komitate, que é montagem. Enfim, você precisa dizer qual era a sua função, né? Quanto tempo você ficou ali e muito provavelmente o motivo pelo qual você saiu. Isso tudo fará diferença. Então, o que eu quero aqui hoje para você, neste vídeo, é te trazer a consciência de que o seu histórico, que antecede aquele momento da sua entrevista, fará total diferença para quando você for falar de você. Quem é você? O que ele pode contar, né? Como ele pode contar com você? O que ele pode esperar de você como funcionário? É isso que ele quer saber. Se você tem habilidades para fazer determinada coisa, mesmo que não seja relacionada com aquele emprego que você está buscando, o novo trabalho que você está buscando. Ele pode até perguntar, mas até agora você fez isso, mas você não fez isso aqui que a gente está oferecendo. Você acha que você vai conseguir fazer? Você vai falar, olha, eu fiz vários trabalhos que me deu muitas habilidades em muitas áreas, inclusive aprendi muitos vocabulários e também comportamento dentro de um ambiente de trabalho em fábricas no Japão. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de tentar novos desafios, né? Eu gosto de me desafiar a aprender coisas novas. Inclusive, se você estiver estudando a língua, é maravilhoso. Assim, inclusive, estou estudando o idioma japonês para que eu possa me comunicar melhor no meu ambiente de trabalho. Meu Deus, se você estiver estudando a língua e ele perceber que você tem esse esforço para estudar a língua, para se comunicar no ambiente de trabalho, é fantástico. É fantástico, mesmo que seja autodidaticamente. Mesmo que você não esteja fazendo um curso pago, como é o caso do meu curso do Fale Japonês, que eu ofereço para vocês. Mesmo que não seja. Mas mostre interesse pela leitura, pela escrita,
Diga que você sabe. Se você souber, né, hiragana e katakana, pelo menos já é muito bom para você, é um ponto muito positivo. Né? Se você disser que você está estudando a língua, você está se esforçando, gosta de desafios, isso é bacana para um japonês. Ele gosta de saber que você tem vontade, que você tem essa predisposição para o novo e que você está aberto para receber novas informações e desenvolver um novo trabalho. A sua disponibilidade de tempo, por exemplo. É importante que você seja muito franco neste momento. Se ele falar, olha, este trabalho exige que você faça 2 horas de Zangyo pelo menos, isso é obrigatório, e você disser que sim, pelo menos você vai ter que cumprir com isso. Você disse que sim, não é só para ganhar um trabalho, você falou, é uma palavra que você deu. Em algum momento que você não possa fazer essas 2 horas extras, né, de Zangyo, por algum motivo, por ter que ir ao médico, por ter que ir em uma reunião, né, escolar na escola do seu filho, enfim, não tem problema. Você pode tirar esta folga, ou não fazer esta hora extra. Mas, de forma geral, procure fazer porque você deu a sua palavra. A palavra no Japão é algo muito importante. Então, você precisa, se você não pode, você vai dizer que não pode. E aí, pelo menos, você dá ao seu entrevistador a possibilidade de pensar se ele vai ou não te empregar. Eu já fiz trabalho que eu falei, eu não posso. Eu não posso trabalhar de final de semana. Eu não posso fazer mais do que 2 horas extras. Eu deixei isso claro na minha entrevista e eu consegui um emprego mesmo assim, mas eu já tinha deixado claro na minha entrevista. Então, eles não têm como me cobrar isso. Então, seja claro, seja honesto, seja conciso nas suas respostas, porque também eles não gostam de gente que fala demais. Já entendeu isso, não é mesmo? Que é pessoas mais subservientes, que têm um perfil mais parecido com o do povo japonês, justamente porque eles querem que você se dê bem no seu ambiente de trabalho com os seus companheiros de trabalho japoneses, seja seus chefes, seus líderes, enfim, as pessoas que trabalham com você, de forma geral. Eles irão analisar para ver se você tem este perfil, tá? Eu acho que é isso, né? Falar de você de forma geral é dizer para fazer com que ele entenda que você é a pessoa que ele precisa. É a pessoa que ele espera que você seja, que ele quer. Eu acho que em qualquer entrevista será dessa forma, mas no Japão eles veem o seu histórico e analisam o seu comportamento até aquele presente momento para entender quem é você. Então preste atenção no que você irá falar sobre você, sobre o seu histórico de trabalho e os motivos pelo qual você se desligou daqueles trabalhos em questão, tá bom? Eu acho que isso é muito importante neste momento. E quando você, por exemplo, no meu caso, eu tenho problema de coluna. Então, eu não posso fazer determinado tipo de trabalho pesado que force a minha coluna. E eu deixo muito claro isso. Eu não posso fazer determinado tipo de trabalho que vá prejudicar a minha coluna, porque eu tenho hérnia de disco, porque eu tenho escoliose. Então, assim, eu já deixo claro isso justamente por quê? Para que não exijam que eu faça. Porque se exigirem, eu falar, me desculpa, na minha entrevista eu disse que não faria serviço pegando caixas pesadas porque eu tenho problema de coluna e me aceitaram mesmo assim. Sendo assim, eu não farei. Aí você tem como negar. Você tem como falar, não posso fazer isso, me dê um outro trabalho, porque eu já deixei claro isso na minha entrevista de trabalho que eu não faria. E mesmo assim vocês me admitiram. Então, isso, pense que tudo que você falar pode ser usado contra ou a favor de você mesmo. Entendeu? Tudo que você fala e tudo que você faz. Então, seja astuto neste momento e busque passar confiança para a pessoa, para o seu entrevistador. Mostrar que você é uma pessoa madime, que eles chamam aqui, na verdade, uma pessoa responsável, uma pessoa séria, uma pessoa que ele pode contar. Tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Em outro momento, talvez a gente fale sobre comportamento, não é? Mana, que são etiquetas para uma entrevista de trabalho, que são muitas, mas que são necessárias neste país. De qualquer maneira, uma coisa eu posso te adiantar aqui agora neste vídeo. Não vá como eu estou de camiseta, de calça jeans, de tênis.
Claro que uma mão de obra estrangeira, eles relevam isso. Mas se você for um pouquinho mais aciado, não é? Mais dentro do padrão japonês, com uma roupa um pouquinho mais social, um pouquinho mais formal, eu diria, né? Vai causar uma melhor impressão, com certeza. Então, procure fazer isso, inclusive com horário, né? Já estou falando já, né? O horário, seja muito pontual, esteja sempre lá um pouco antes do horário marcado, faça o que tem que ser feito, né? Não chega bufando, correndo, suado, né? Atarefado, vá com tempo de sobra para você ficar bem, estar aciado, estar bem arrumado, estar, né? Visualmente bem apresentável, porque isso também é levado em consideração. Tá bom? Em outro momento a gente fala melhor sobre isso. Mas a gente se vê então em outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, comente, coloque aqui para mim quais foram as dificuldades que você já sentiu em uma entrevista de trabalho, se isso, né, se tudo que eu falei aqui para você foi relevante ou não, se você já cometeu algum erro de falar alguma coisa que não deveria e perdeu o trabalho por conta disso, a vaga do emprego por conta disso, né? Se você precisou de um intérprete, por exemplo, para falar por você, e quais foram as perguntas que te fizeram. Me diga, eu quero saber. Se vocês colocam aqui nos comentários, é muito massa, porque assim eu posso fazer outros vídeos mais relevantes e trazer para vocês. Coloque aqui sugestões de vídeos para que eu possa falar sobre este assunto em um outro momento. Será um enorme prazer poder ajudar vocês que estão em busca de uma melhor qualidade de vida neste país tão fascinante. Tá bom? E a gente se vê em outros vídeos. Não esquece de acompanhar as mídias sociais do Fale Japonês. Tchau, né? Boa sorte.